Antes que esse filme comece, eu te convido a fazer uma pequena pausa. Respire fundo. Sinta esse instante, porque você está prestes a reviver não só um dia, mas sim um pedaço da eternidade. Deixe-se envolver por essa lembrança, sem pressa, com o coração aberto. Na vida, alguns momentos simplesmente não passam. Eles permanecem. São aqueles que marcam a alma, que cria raízes no tempo, e o casamento é um deles. Ele é o encontro de dois caminhos que decidiram se unir, caminhar juntos, com todas as alegrias, desafios e milagre que isso carrega. Um registro como este é um presente que vocês deixam para o amanhã. E a minha oração é para que a luz que vocês acenderam nesse dia tão marcante na vida de vocês nunca se apague. Que cada passo seja guiado com sabedoria, paciência e alegria. Filmar casamento me ensinou que existe algo sagrado nos pequenos gestos, na simplicidade do olhar, do abraço, na troca dos votos. São cenas que parecem pequenas, mas carregam um peso do eterno. E é por isso que eu amo o que eu faço, porque eu acredito que o amor ele deve ser lembrado com verdade, vivido todos os dias. Esse vídeo é uma forma de guardar não somente o que aconteceu, mas também tudo que foi sentido. Agora, vamos lá. Prepare-se, não apenas para poder assistir, mas para sentir novamente, ressonhar esse dia tão incrível, reconectar com tudo que esse dia significou para vocês. Que esse filme seja um altar onde o amor de vocês continue para sempre sendo celebrado, todas as vezes que ele for assistido. Para mim, é uma honra registrar o amor. E aqui está um pedacinho do que a gente viu e do que vocês sentiram. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. But it's so good. I've never known anybody like you. But it's so good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. I think that you are the one for me, 'cause it gets so hard to breathe when you're looking at me. I've never felt so alive and free. When you're looking at me, I've never felt so happy. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. Dandelion, into the wind you go. Won't you let my darling know? Dandelion, into the wind you go. Won't you let my darling know that I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine.
are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him who is alone, when he falls and doesn't have another to lift him up. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. Again, if two lie together, then they have warmth. But how can one keep warm alone? If a man prevails against one who is alone, two shall withstand him. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. Threefold cord is not quickly broken. O momento da noiva é o momento aguardado, mas a pessoa central, a pessoa que todos nós queremos e sabemos que Ele está presente, que é o Senhor Jesus, para poder abençoar essa cerimônia religiosa de casamento. Então vamos orar, vamos curvar nossa cabeça, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar nesta noite, nesse início de noite. Pai, queremos Te louvar. Queremos Te agradecer por esse momento, meu Pai, abençoadíssimo pelo Senhor. Sabemos que um dia, na eternidade passada, o Senhor, meu Pai, visualizou, planejou todo este momento. E nós Te agradecemos, nós Te bendizemos por esse momento, meu Pai, abençoado. Esteja conosco, esteja presente, abençoando. Sabemos que o Senhor já tem abençoado, mas queremos, Senhor, a bênção do Senhor para este novo casal que constitui, meu Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Convido a todos a sentar. O casal de Nubente vai permanecer de pé juntamente comigo. Sabemos que é um momento de muita emoção, sim. Quinta-feira, às 11 horas e 15 minutos, foi o casamento no civil. Eu falei para Zé, olha, já deu uma quebrantada nas emoções, né? E é um turbulhão de sentimentos, né? Tanto para mim e a Zélia, como os pais do Timóteo, como para os pais da Beatriz. Mas ao mesmo tempo dessa turbulhão de sentimentos, mas há muita alegria no nosso coração. Muita alegria. Por que muita alegria? Eu e a Zélia temos 36 anos de vida conjugal. Mas período de namoro, noivado e casamentos, chega já aos 38 anos. E quando nós casamos, então desde o início do nosso casamento, nós já começamos a orar pelos nossos filhos e também para os cônjuges dos nossos filhos.
Então hoje é um momento de alegria. O Timóteo e a Beatriz convidar a família, convidar os amigos para poder prestigiar algo que Deus tem planejado e abençoado. Amém? Então seja bem-vindo, Timóteo, seja bem-vindo, Beatriz, seja bem-vindo a todos. Eu já fiz algumas dezenas de casamento, mas tudo tem a primeira vez. É a primeira vez que casa um filho. Espero também que seja a primeira e a única vez que ele esteja casando, em nome de Jesus, né? E eu ser a primeira e a única vez fazer o casamento deles. Diante de dezenas de casamentos que já fiz, geralmente eu sou igual o pastor Antônio, não sou muito de fazer rascunho. Mas, assim, olha, não sei como é que vai estar as emoções, então deixa eu fazer um rascunho para poder seguir o meu protocolo. Eu vou abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Eu vou basear o meu sermão em 2 textos da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o versículo 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. E o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este o adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quando nós lemos esse texto, por mais que eu já conheça o texto, já há 40 anos que eu conheço o texto, porque é 40 anos de vida cristã. Mas hoje pela manhã eu revendo o texto, lógico que o coração acelera. Quando eu estava lendo o texto e pensando, durante a semana, pensando no o que compartilhar com o casal de nubentes. Aqui, queridos, Deus cria o homem do pó da terra, criou todos os animais e chamou Adão para que colocasse o nome em todos os animais. Como diz o Cláudio Duarte, colocou o nome de vaca, vaca, a gente olha para a cara dela, é vaca mesmo. O macaco fica pulando de galho em galho, o nome é sugestivo. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Olhou lá, o elefante tinha sua companheira, o boi tinha sua companheira e assim por diante. Mas olhou para o homem e viu que ele estava só. E viu que a solidão para o homem não fazia bem para ele. Então Deus planejou criar uma companheira. Fez cair um sono pesado. Foi a primeira anestesia que foi praticada, exercida. Então, da costela do homem tira o osso e faz uma companheira idônea. E quando apresentou a mulher para Adão, então ele disse: esta é osso do meu osso, carne da minha carne.
Eu costumo dizer que graças a Deus que o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só. Graças a Deus. Ele fez uma companheira. Então um dia Deus olhou para o Timóteo e falou: olha, não é bom que você fique só. Vamos providenciar a sua companheira que já está preparada. A Beatriz não sabe, mas eu e a Zélia, então nós oramos por ela. Antes dela nascer, a gente já intercedia pela Beatriz. Quando conhecemos a Beatriz, a primeira vez que o Timóteo foi apresentar ela para nós, foi um dia que o pastor Gessé me pediu para me poder ir atender uma demanda. Então, meu tempo com ela, eu e a Zélia, o Timóteo, foi pouco tempo. Mas quando eu retornei para casa, ele já tinha saído. Foi um almoço, família. E depois a gente conversando, falou assim: olha, essa é a pessoa que Deus escolheu para o Timóteo. Então, desde o início, não tivemos dúvida. E com certeza também eles não tiveram dúvida. Um processo de 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, namoro, noivado e casamento. E Deus tem conduzido. Criamos o Timóteo, da mesma forma os pais. Hoje, ele chega o entendimento, a segurança, a confiança em Deus. São cristãos, são servos do Senhor. São pessoas que amam a Cristo. É um namoro debaixo de oração, busca, consagração. E Deus tem confirmado ao coração deles que é a vontade dele. Tanto que Deus tem aberto as portas. Então entendemos que este é um momento abençoado para os dois chegar diante de Deus e pedir a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre o casamento. Esse texto que nós lemos estabelece uma instituição divina. O casamento é algo de Deus. O casamento é algo que nasceu no coração do Senhor. É a primeira instituição que foi constituída e no decorrer dos milênios ainda permanece. Por mais que as pessoas que talvez não foram bem sucedidas no casamento falam mal do casamento, mas o casamento é uma instituição do Senhor. É projeto de Deus. Faz parte do reino de Deus o casamento. Então, quando Deus cria o homem, depois cria a mulher, Ele estava instituindo o casamento. Deus veio aqui, meus queridos, a primeira coisa que eu destaco, a necessidade de companheirismo. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus viu a necessidade de um companheirismo. Casamento é um companheirismo. É uma união de homem e mulher para serem companheiros. Um ajudar o outro, um sustentar o outro. Deus reconhece a solidão humana e providencia uma auxiliadora idônea. No hebraico, ezer, kenekto, significando uma parceira correspondente, não inferior. Adão reconhece que a mulher é parte dele mesmo. O que Deus vê aqui nesse companheirismo? Então hoje, Timóteo e Beatriz se casando, se tornando um núcleo familiar, constituindo uma família. Quando Deus cria a mulher, apresenta para Adão, dizendo: esta sua companheira, a sua auxiliadora.
sua adjuntora que vai estar junto de você. Eu creio que vocês, no decorrer dos meses, esses 18 meses, tem muito dialogado, conversado, orientado pelo pastor Marcondes, que foi o pastor que o acompanhou, que caminhou, que o orientou, que o aconselhou. Então, com certeza, vocês estão bem orientados. E como eu tive uma conversa eu chamei ele de Sr. Timóteo, né, essa semana, e falei para ele assim: olha, você tem um exemplo. Você tem um exemplo dentro de casa. Você está saindo para casar. E com certeza você vai muito em paz, muito tranquilo, totalmente confiante, porque nem todos os filhos, quando está saindo de casa para casar, sai com segurança, porque muitas das vezes o lar é uma discórdia, uma desavença, brigas e assim por diante. Falei assim: olha, eu tenho certeza que você está indo muito em paz, porque em todo esse tempo, meus filhos, minha filha e meu filho, eles nunca presenciaram uma briga dos pais. Não é que a gente fecha a porta para brigar, não. Não é que a gente esconde dentro do quarto para brigar, não. É porque, graças a Deus, Deus tem nos abençoado e nos sustentado. Então, tenho dado um exemplo. Eu costumo dizer, e hoje eu posso dizer isto: se o Timóteo tiver o comportamento que o pai dele tem, você será uma mulher muito feliz. Não tenho dúvida disso, porque eu tenho dado o exemplo. Tenho dado o exemplo de marido, um exemplo de pai, ensinado não com palavras, mas ensinado com vida, com atitude, com gesto. O que é ser um marido? O que é ser um pai? O que é ser um cristão? O que é ser um pastor? Então, tenho dado este exemplo para meus filhos. Então, ele recebe um legado de viver uma vida a dois, ter este companheirismo, ser este guarda-chuva, ser este protetor, ser este sacerdote do lar. Quando Deus cria a mulher, de forma mulher, tirou a mulher da costela de Adão, simbolizando igualdade de essência. Eu costumo brincar, dizer o seguinte: Deus tirou a mulher da costela do homem, e eu conto, não permanece lá o ossinho. Aí eu sempre brinco com a Zélia: tudo que eu faço por você, tudo que eu invisto em você, nunca que me faz falta. Porque Deus tirou um osso da minha costela, fez você, e eu olho, ele permanece lá e não me faz falta. Então, quando Deus cria a mulher da costela de Adão, simbolizando igualdade de essência, honre a Beatriz, valorize a Beatriz, cuide da Beatriz, porque ela foi tirada de você. O princípio do casamento: deixar, estabelece a independência emocional e geográfica dos pais para formar um novo núcleo familiar. Tenho pensado nisto e preparamos os filhos para isto. Por mais, meus irmãos, que essa mover de sentimentos, por exemplo, hoje, quando o Timóteo organizando, pegou a mala dele, ele saindo, e a Zélia segurou para não chorar, porque viu que era um momento que estava indo, esse deixar geográfico. Eu sempre falo o seguinte: se o filho vai casar,
Se o pai mora na região norte, vai morar na região sul. Se mora na região leste, vai para a região oeste. É um deixar geográfico. Eu tenho pensado nesse momento, quando Timóteo nasceu, eu estava voltando de Paragominas, Pará. A Débora era garotinha, 2 aninhos. O Timóteo ainda estava no ventre da mãe. E eu tinha acabado de deixar um ministério pastoral em São Luís de Montes Belos. Ela estava grávida de 5 meses, o Timóteo. Mas eu sempre fui muito corajoso, muito determinado. Eu vi que era momento de Deus de deixar o ministério e deixei o ministério. E Deus abriu uma porta para ir para o Pará, Paragominas, Pará. Eu tinha acabado de chegar com a Zélia do médico. Ele falou assim: você volta amanhã e nós vamos ver como que está o colo do seu útero. E dependendo, nós vamos tirar o Timóteo amanhã. Mas quando eu chego em casa, chegou uma portadora de uma notícia, era uma garotinha do tamanho aqui da sobrinha da Beatriz. E diz: pastor, é preciso ir lá em casa que tem um pastor querendo falar com o senhor. Naquele tempo a gente não tinha telefone, poucas pessoas tinham telefone. Aí eu fui lá e o pastor disse para mim: pastor Zé Wilson. Eu não conhecia ele e também não me conhecia. Tinha falado somente por telefone. Falei: olha, tomei a liberdade. Convidei a igreja para ouvir o pastor sexta, sábado e domingo. Então preciso do pastor aqui, sexta-feira à noite. Isso era quarta-feira. Eu tinha que pegar um ônibus, ir para Goiânia, ir para próximo de Belém, Pará. Eu falei para Zé, falei assim: olha, estamos orando, buscando a direção de Deus, e entendemos que essa é a vontade de Deus, então eu vou lá e o Timóteo espera eu retornar. Para quem ia nascer no outro dia, guardar mais 8 dias. mas eu fui. E todos os dias falava com a Zélia, falei assim: o Timóteo está firme aí? Não, está firme, nasceu ainda não. Quando eu estava retornando, fui lá, ministrei a igreja, fui convidado para poder pastorear a igreja, a qual pastorei 13 anos. Quando eu estava retornando, eram as 17 horas da tarde. Naquele momento, o Espírito de Deus disse no meu coração: olha, o Timóteo vai nascer agora. Ali dentro do ônibus mesmo, eu curvei minha cabeça, não me ajoelhei dentro do ônibus, mas eu curvei minha cabeça e intercedi pela Zélia e pelo Timóteo. Meia hora depois, o ônibus parou em Porangatu, fui lá, comprei uma ficha e liguei para a vizinha que tinha um telefone, a vizinha de casa, falou: o Timóteo nasceu há 30 minutos. Eu não estava lá no hospital, cheguei no outro dia, cheguei em Goiânia, uma noite fria, uma madrugada fria, tive que esperar o ônibus das 7 de Goiânia para São Luís. Aí cheguei, fui no hospital para poder ver o rostinho do meu rapaz. Eu não estava presente para poder cortar o cordão umbilical. Mas também não ia ter coragem não gosto muito de ver sangue não. Mas eu estava pensando, hoje eu estou presente, abençoando, cortando esse cordão, esse deixar geográfico, esse deixar emocional. Continua sendo o filho querido, continua sendo o amigo, o companheiro. Desculpa. Continua sendo. Mas entendemos que agora ele está constituindo a sua família. Deus preparou esse momento. Eu disse para ele, falei assim: olha, você está casando num momento abençoadíssimo. 26 aninhos, nós não temos dificuldade com a idade. Agora, dizer a idade da mulher não é delicado. Mas de modo podemos dizer que eu tenho 27 e ele tem 26. Já terminou sua faculdade? É um excelente profissional, graças a Deus.
tanto minha filha como meu filho têm orgulho pelo profissionalismo que eles têm, que eles são. Você olha, encontrou uma menina de oração, uma menina apaixonada por Jesus, que ama a Deus, que tem prazer em estar buscando o Senhor. Então, este é um momento abençoado. Um momento que o Senhor preparou. Então, está casando num momento com a pessoa abençoada, num momento abençoado, na hora certa. Então, esse deixar geográfico faz parte. Quando Deus disse, deixa pai e mãe e se une à mulher, serão os dois uma só carne. Uma só carne. Esse deixar estabelece a dependência emocional e geográfica para formar um núcleo familiar. Unir-se envolve compromisso, aliança e fidelidade. Unir envolve compromisso, aliança e fidelidade. Eu sei que o Timóteo será uma pessoa extremamente comprometida. Porque desde tenra idade, ele é muito comprometido. Tudo aquilo que ele pega para poder fazer, ele age com muito compromisso. Aliança. Ele tem princípios. Conhece a Deus. Sabe que o Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Então, com certeza, Timóteo e Beatriz, vocês vão viver isto com muita alegria. Essa aliança, esse cordão de três dobras. Timóteo, Beatriz e o Senhor Deus. Unidos nesta aliança. E fidelidade. Não há casamento bem-sucedido se não houver fidelidade. Fidelidade em todas as áreas. E com certeza vocês serão bastante comprometidos na questão da lealdade e a fidelidade um com o outro. No versículo 25, ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aqui quer dizer o seguinte, representando a pureza, a confiança total e a transparência, sem medo ou culpa no relacionamento. Vida 2 é isto. É viver a pureza. Ser puro de coração, ser puro diante de Deus, viver essa confiança total e transparência diante do Senhor. Então, leva isso para o coração de vocês. Viver uma pureza, confiança total e transparência, sem medo ou culpa no relacionamento. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês, para a gente já ir finalizando, é Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Timóteo e Beatriz, hoje vocês estão iniciando uma construção da casa de vocês. Quando Jesus falou a respeito deste assunto, os 2 fundamentos, ele não estava falando aqui exclusivamente de um casamento. Ele estava falando de projetos. Ele estava falando de sonhos. Ele estava falando de construção de uma família. Ele estava falando da iniciação de um trabalho, a iniciação de uma empresa. Mas tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós idealizamos, tem que ter um fundamento. E a coisa mais importante que o homem toma na vida, quando eu falo o homem, estou dizendo de forma generalizada, o homem e a mulher. A decisão mais importante que nós tomamos, a primeira dela, quando nós aceitamos a Cristo. Porque aceitar Jesus, caminhar com Jesus, convidar Jesus para poder fazer morada no nosso coração, é um caminho sem volta. Nesses 40 anos de caminhada cristã, que eu tenho, a Zélia tem, se eu pensar em voltar atrás, eu nunca mais serei a mesma pessoa. Nunca mais. Porque eu conheci a Cristo. Tenho experimentado as coisas boas do Senhor. Então não dá para voltar atrás. Querer trilhar por um outro caminho. A segunda decisão é quando decidimos casar. São 2 jovens com personalidade diferente. São 2 jovens que vêm de formação diferente. O Timóteo teve uma formação, você teve uma outra formação. Mas Deus está unindo vocês 2. Serão uma só carne. Os sonhos do Timóteo passam a ser os seus sonhos. As lutas deles passam a ser suas lutas. As vitórias passam a ser suas vitórias. E assim, os teus sonhos passam a ser os sonhos do Timóteo. As suas lutas passam a ser as lutas dele. As suas vitórias também passam a ser a vitória dele. Porque vocês vão edificar, construir a vida a 2 de vocês. E é o melhor lugar para poder construir a nossa família, edificar a nossa família. O melhor lugar, o melhor alicerce é o Senhor Jesus. Ele é a rocha. Ele é a nossa rocha. Traga o reino de Deus para o centro da vida de vocês. Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vai vir tempestades, vai vir lutas, vai vir dificuldades. Mas vocês estão firmados na rocha. Deus vai trazer a vitória. Primeiro princípio, pratique a palavra de Deus. Não seja somente ouvinte, mas seja um praticante da palavra. Não posso encerrar esta cerimônia sem falar do amor. Cabe a você, filho, amar o amor sacrificial. Amor sacrificial é o amor que Cristo amou a sua igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. É o amor ágape. Então,
ame a tua esposa de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Ame. Dê o seu melhor, dê o seu máximo em amor à sua jovem esposa. Deus não manda a Beatriz amar o Timóteo, porque por natureza a mulher já ama. É característica da mulher amar. Mas não é característica do homem amar. Por isso vem a ordem para que o marido ame a tua esposa. Mas cabe a você, Beatriz, estar sob a missão que Deus colocou sobre o Timóteo. A palavra submissão está sob a missão. Caminhe junto, dê os braços e vá em frente, que o Senhor é com vocês. Amém. Vamos agora às alianças. To lift him up to a better than one, because they have a good reward for their labor. To a better than one, because they have a good reward for their labor. Está aqui em minhas mãos um par de alianças, feito do metal mais precioso, que é o ouro. Eu sempre digo o seguinte: olhando para a aliança, eu não consigo ver nem início e nem um fim. É uma aliança. O ourives trabalhou muito bem nessa aliança. O Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, fez aliança com Jacó, fez aliança com Davi e fez uma nova aliança, a qual nós fazemos parte dessa nova aliança. Então, não é só o Timóteo entrando em aliança com você, mas você também entrando em aliança com ele. E Deus também aliançando com vocês. Nessa aliança há compromisso, nessa aliança há lealdade, nessa aliança há amor, nessa aliança há cuidado, nessa aliança tem várias coisas. Quando alguém olhar para o seu dedo, Beatriz, e ver essa aliança, vai ver que você é uma mulher aliançada. Da mesma forma, aonde vocês estiver, talvez quilômetros longe um do outro, a serviço ou qualquer uma outra atividade, alguém olhar para a aliança no dedo de Timóteo e falar assim: olha, é um rapaz aliançado, comprometido. Mas essa aliança que carrega no dedo, na mão, as pessoas vão ver, outras pessoas não verão. Mas Deus vê essa aliança que está no coração. Eu costumo dizer, tem pessoas que diante de situações difíceis, até mesmo vendem aliança. Que nunca seja o caso de vocês. Mas a aliança pode sumir, pode perder. Pode estar fazendo um serviço doméstico e a aliança ir embora, ou qualquer outro serviço. E até que providencie outra, vai ficar sem aliança. No dedo, mas no coração uma aliança permanece. Então nesse momento vocês vão entrar em aliança um com o outro. Vou pedir que vocês fiquem de frente, como eu falei para o meu cunhado que está presente. Fiz o casamento deles há 20 e tantos anos atrás. Na hora das alianças, falei assim: ó, você vai olhar para ela, porque você vai entrar em aliança com ela e não comigo. Ele nunca esqueceu disso.
Timóteo, você vai pegar essa aliança. Você quer ser espontâneo ou você quer repetir? Não quer ser espontâneo, não? Então Timóteo vai responder. Eu, Timóteo, recebo você, Beatriz, como minha esposa, perante da minha família, diante dos meus amigos, todos os meus convidados. Eu entro em aliança com você. Diante de Deus, prometo te honrar, cuidar de você em todos os momentos bons da minha vida. Do mesmo modo, diante dos momentos difíceis, eu entro em aliança com você agora, em nome de Jesus, até que Ele venha me buscar. Eu, Beatriz, recebo você, Timóteo, como meu esposo, diante da minha família, diante dos meus amigos, diante de todos os meus convidados. Prometo te honrar, cuidar de você, ser fiel, ser uma pessoa que vai cuidar do lar, uma mulher sábia. Entro em aliança, diante de Deus, até que Jesus venha nos buscar. Amém. Eu quero convidar o pastor Gessé, quero convidar o pastor Marcondes. Está presente também o pastor Francisco, por favor, pastor Francisco. Quer convidar os pais, por favor. Quero convidar minha gatinha. Ainda continua no diminutivo, né? O Cláudio Duarte fala que no decorrer dos anos, né, gatinha, e assim por diante. Continua sendo minha gatinha assim. Nesse momento nós vamos orar. Eu quero convidar também uma pessoa que tem feito parte da vida da Beatriz nesses últimos 5 anos, que é a Alessandra. Por favor, Alessandra, onde você está? Este momento, irmãos, é um momento muito importante na vida dos nossos filhos. É um momento muito importante na vida dos nossos filhos. Ter a bênção dos pais. Porque o filho precisa da bênção na concepção, no nascimento, na adolescência, na juventude e no casamento. Então é importante para eles a presença dos pais no casamento deles. A mãe da Beatriz, a avózinha dela, viajou do Espírito Santo para cá para poder abençoar este momento tão significativo na vida deles. A bênção dos pastores, né? O pastor Francisco, pastor Marcondes, que foi o orientador do casal, pastor Gessé, são pastores também na Igreja Batista Nacional Central, fazendo parte desse colegiado. Nosso pastor presidente não foi possível estar presente, porque estava em uma reunião em Goiânia e retornou e está dando um seminário para uma equipe de uns 50 pessoas agora. Eu vou pedir primeiramente que o pastor Marcondes ore abençoando essa nova família que constitui. Depois eu vou orar.
Amém. Graça e paz a todos. Vamos orar? Deixa eu me posicionar aqui na frente, aqui, né? Fica melhor. Noivo, noiva. Amém? Senhor, obrigado, Deus, nesta noite do dia de hoje, nessa tarde, fim de dia, início de uma nova história, de uma nova fase, de uma nova etapa. Nós queremos, Senhor Deus, primeiramente te agradecer, ó Pai, por esse tempo que nós temos a alegria, o privilégio, a honra de estarmos juntos celebrando, Senhor Deus, o casamento, a aliança, o matrimônio do Timóteo e a Beatriz. E nós queremos apresentar ao Senhor esta aliança, Senhor Deus, esta família que está sendo gerado aqui hoje, a partir desta aliança, uma aliança que está sendo edificada, construída, realizada no altar do Deus vivo, Deus poderoso. Senhor, daqui desse matrimônio virão muitos frutos. Os frutos que são os filhos, os frutos, Senhor Deus, que será o legado, que será, Senhor Deus amado, a projeção para o futuro de muitos que virão a partir, ó Deus, desta união, desse laço matrimonial. Nós queremos honrar o Teu nome, ó Deus, dedicando e consagrando ao Senhor essas alianças em nome de Jesus, esta família em nome de Jesus. Amém e amém. Vou pedir que os pais se aproximem da Beatriz, né? A Alessandra também, por favor. A Zélia fica aqui também ao lado do Timóteo. Senhor Deus, quero te louvar, quero te agradecer. O Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor, meu Pai, na eternidade passada, o Senhor planejou esse momento. O Senhor já é sabedor de tudo. O Senhor preparou, meu Pai, o Timóteo, preparou a Beatriz. Deus, obrigado pela vida dos pais, pela vida, minha vida, a vida da Débora. Deus, que tem ensinado o caminho do Senhor ao Timóteo. Obrigado, Senhor, pela família da Beatriz, pelos pais, pela Alessandra. Deus, o cuidado que tem tido. Eu peço ao Senhor que esteja abençoando. Deus, e nesse momento, Deus, como Pai, estendo as mãos para poder abençoar a vida do Timóteo, a vida da Beatriz. Deus, que eles sejam felizes, que eles sejam, meu Pai, guardados pelo Senhor. Deus, que a partir desse momento, designa, Deus, anjos do Senhor, que estejam acampados, Deus, ao lado deles, Deus, para proteger, meu Pai, a casa deles, a vida deles, Deus, a vida conjugal deles, abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus, amém, amém. Meu amor, eu pensei muito em como começar a falar de você. E a verdade é que não existe um começo mais bonito do que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito durante esse processo de noivado. Ele cuidou de cada detalhe, fez tudo de uma forma tão especial. Só nós sabemos o quanto foi difícil e complicado chegar até aqui. Esforçamos para dar tudo certo, mas a palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e Ele fez. Amor, antes de falar de nós, eu quero honrar quem me formou desde o ventre. Vou virar aqui. Pai, você é o meu maior amor. Você é tudo para mim. O meu guarda, aquele que nunca me deixou desistir de nada. E você é meu abrigo secreto. Você é o meu amor. Como eu te amo. Mãe, mesmo de longe, você sempre esforçou para estar do meu lado, se preocupando. Nunca deixou a minha mão. Como eu lembro das vezes que você sempre orou por mim.
Mesmo distante, eu senti a presença do Senhor através da sua oração. Alessandra, minha segunda mãe, obrigada por cuidar tão bem de mim. Obrigada por estar em todos os momentos da minha vida, principalmente esse. Tudo que eu sou hoje tem um pedacinho de vocês. Vocês são a minha base, vocês são a minha família. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus preparou vocês. E eu amo cada um de vocês. Meu amor. Hoje começa uma nova história. E ao olhar para trás, eu vejo o quanto Deus foi bom comigo. Sempre orei para que meu esposo tivesse exatamente as qualidades, até mesmo os defeitos, que só você tem. Desde o fornalha de 2024, a minha vida mudou completamente. Passou a ter mais cor, mais sentido. Você sempre estendeu a mão para me ajudar. E sempre cuidou de mim, até nos pequenos detalhes. Hoje, eu tive a certeza que você é o homem certo da minha vida. E não foi um processo fácil. Orei muito para Deus para ter uma resposta e Ele me respondeu. Amor, você é um homem maravilhoso. Eu amo os nossos momentos juntos e tudo se torna mais divertido com você. Até mesmo os nossos perrengues são memórias boas. Com você tudo se torna mais especial. Meu amor, hoje tudo que eu preciso eu encontro em você. Você é minha força, você é o meu cuidado, você é minha alegria, você é minha proteção. Você é meu parceiro para tudo, meu melhor amigo, quem me leva pro monte, quem puxa a minha orelha, quem intercede por mim nas madrugadas. Eu escolho o seu sorriso hoje, eu escolho te olhar do jeito que o mundo não olha. Eu escolho a tranquilidade que só você tem nos dias de caos. Prometo também ser seu refúgio, mesmo quando o mundo não for bom. Sua paz em dias difíceis e o seu abrigo quando a tempestade chegarem. Prometo te respeitar, te honrar. Prometo ser fiel, ser uma esposa atenta e cuidadosa. Prometo te amar, não só pelo que você é, como eu sempre falo, mas pelo o homem que Deus me mostrou. Pelo homem que Deus tem cuidado de mim. Hoje se começa uma nova família. Hoje se começa uma nova história. E eu peço para que o Senhor seja o centro da nossa casa. Que o Senhor seja o centro do nosso amor. Porque nós somos a prova viva do amor de Deus sobre as nossas vidas. E eu te amo muito e vou te amar até que o Senhor venha. Beatriz, meu amor. Enfim chegou o nosso dia, o que tanto planejamos ao longo desses 8 meses de noivado. Nosso relacionamento começou há muito tempo. Começou apenas sendo uma amizade, sem nenhum interesse mútuo. Mas a vida nos reservou um para o outro, de maneira que nem teríamos como imaginar. Você me escolheu? Sim, isso eu posso afirmar. Você me escolheu. E eu me apaixonei e admirei você de uma maneira que jamais conseguirei explicar. Vivemos 2 mundos diferentes. Vivíamos, né? Eu sendo extremamente quieto e você extremamente agitada. Eu muito tímido, fechado e parado no meu cantinho. E você sendo doida, alegre, sorridente, simpática, sempre com um sorriso no rosto, alegrando o ambiente onde você está. Quem poderia imaginar que nós dois daríamos certo? Amor, hoje diante dessas pessoas aqui presentes, eu prometo a você
ser o seu porto seguro. Ser aquele a quem você pode confiar. Aquele que cuidará de você de uma forma inimaginável. Prometo a você ser o seu companheiro. Prometo a você ser o seu GPS. Ser seu cartão de crédito. Gostei! Ser o seu Uber. O seu chat GPT. Mas acima de tudo, ser o seu marido, fiel e companheiro. Prometo ser a sua cobertura espiritual. Prometo ser servo de Deus, o Altíssimo, homem de caráter, em quem você poderá dormir e acordar e saber que o seu homem é trabalhador para trazer o alimento para a nossa casa, mas também trabalhador no reino do Senhor, para trazer bênçãos sobre as nossas vidas. Prometo realizar os seus sonhos. Como eu sempre te disse, se você tem um sonho, saiba que eu vou realizar ele. Como você sabe, esses últimos 3 meses foram os meses mais difíceis para nós. Uma mudança radical em nossas vidas. Muitas lutas, muitas dificuldades nós passamos. Financeiramente a gente nem pode falar. Mas com tudo isso eu vi o quanto você amadureceu. Cresceu e foi a pessoa que me apoiou em oração. Foi a mulher de oração que eu pedi a Deus. Te agradeço por tudo. Eu te amo e prometo diante dos homens e diante do céu, te amarei eternamente. E para finalizar, um gesto simbólico, mas que representou na minha vida, desses meus 1 ano e 6 meses de solteiro, que você sabe como que foi esse processo. Quero dedicar uma oração a Deus. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, da minha família e a da sua família. Que Deus guarde a minha vida, a sua vida, a da minha família e a sua família. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha família e sobre a sua família. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da minha família e da sua família. Que Deus levante o seu rosto sobre a minha vida, sobre a sua vida, da minha família e da sua família. Que Deus traga paz sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha família e a sua família. Que Deus nos abençoe, nos guarde, resplandeça o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia sobre nós, levante o seu rosto sobre nós e traga paz sobre nós. E para finalizar, que Deus abençoe, guarde, resplandeça o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia sobre nós, levante o seu rosto sobre nós diante desse nosso casamento. E para fechar, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu te amo, minha mulher. She ran away in her sleep and dreamed of paradise.
because